Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Trabalharemos hoje com a aula 38 da apostila 3, aula que fala sobre os principais blocos econômicos. Nessa aula, a gente vai discutir um pouco sobre o NAFTA e o Mercosul, deixando para discutir a União Europeia numa aula específica só para ela. Ao mesmo tempo, passarei por outros blocos de menor importância, mas que ainda se destacam no cenário mundial. É um assunto que aparece com bastante recorrência nos vestibulares e que demanda bastante atenção de vocês. O primeiro bloco econômico para a gente trabalhar é o NAFTA. NAFTA, que é sigla em inglês para North American Free Trade Agreement, que quando a gente traduz, o agreement, acordo, free trade, livre comércio, e o North America, América do Norte. É o acordo, portanto, de livre comércio da América do Norte, acordo esse assinado no ano de 1994. Quando a gente pensa na composição desse bloco econômico, o nome já faz jus a essa composição. Temos nesse bloco econômico os três países da América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos e o México, como vocês podem ver no símbolo do NAFTA, bem como na descrição que eu coloco no slide. Mas aí sempre tem um aluno, tem uma aluna que fala assim, mas o México, Morrinho, faz parte da América do Norte? Faz. Quando a gente pensa na divisão do continente americano, a gente tem duas formas bem clássicas de dividir. Uma divisão parte do critério físico, em América do Norte, Central e do Sul. E existe uma outra divisão que parte de um critério socioeconômico, a divisão em América anglo-saxônica, composta por Canadá e Estados Unidos, e América Latina, pelo México, pelos países da América Central e da América do Sul. Quer dizer, então, que fisicamente existe alguma ligação do México com o Canadá e os Estados Unidos? Sim, por isso essa forma de dividir o território americano. Existe uma cadeia montanhosa ao oeste dos Estados Unidos e do Canadá, que são as Montanhas Rochosas, uma área de dobramento moderno. E que, se você olhar para a extensão territorial do México, ela tem continuidade, porém com uma outra nomenclatura. No México, ela é chamada de Sierras Madres. Então, cuidado para não fazer essa confusão. Não é porque o México é subdesenvolvido, não é porque o México foi colonizado por espanhóis que ele deixa de fazer parte da América do Norte. Tá joia? O México não faz parte, é da América anglo-saxônica. Bom, ainda pensando no NAFTA, né, voltando a pensar no NAFTA, o NAFTA tem como característica esses três membros e tem como característica ser um acordo de livre comércio. E se a gente pensar na nossa aula sobre globalização, o que é um bloco do tipo zona de livre comércio? Como eu falei para vocês, é um bloco que visa intensificar as relações comerciais entre os seus países membros. E essa intensificação ela se dá através da redução ou da isenção de tarifas alfandegárias, que são aquelas tarifas de importação, aqueles impostos cobrados para os produtos importados entrarem dentro de um território. E eu friso o termo apenas mais uma vez. Quer dizer, é só essa característica do ponto de vista comercial mais abrangente que a gente tem dentro do NAFTA. Derrubar ou eliminar ou reduzir essas tarifas de importação. E por que eu quero reforçar isso? Porque em nenhum momento no NAFTA existe a possibilidade da livre circulação de pessoas. De canadenses entrarem nos Estados Unidos, de mexicanos entrarem nos Estados Unidos e qualquer outro tipo de movimentação. É importante lembrar, turma, que existe uma resistência muito grande, principalmente dos Estados Unidos, em relação à entrada desses mexicanos. Que nesse governo atual do Donald Trump, existe a proposta, e ainda ela vem sendo discutida, de levantar um muro na fronteira entre os dois países para forçar ainda mais essa contenção dos fluxos migratórios. Então, não há nenhum tipo de discussão no NAFTA sobre essa abertura de fronteiras. Assim como também não há dentro do NAFTA a discussão sobre uma moeda única. Cada país possui sua própria moeda. Dólar canadense, dólar americano, peso mexicano. E as negociações são travadas em moeda mais forte, normalmente em dólar americano, e aí você tem a conversão das moedas nacionais no dólar americano para que essas transações sejam realizadas. Por que eu sempre falo isso? Porque muitos alunos, muitas alunas acreditam que todos os blocos funcionem como a União Europeia, e não é isso. Esse tipo de bloco, que é o NAFTA, ele representa o menor grau de integração possível entre os seus países membros, apenas visando um comércio mais intenso. Ô Morrinho, mas esse NAFTA continua valendo até hoje? Não. Esse NAFTA ele existiu desde 1994 até o ano de 2018. Pois no ano de 2018 ele passou por uma reformulação,
mudando inclusive a sua nomenclatura, como eu trago aqui para vocês. USMCA, US de Estados Unidos, M de México, C de Canadá e o A de acordo. Então, um acordo Estados Unidos, México, Canadá, mas que a gente pode tratar com esse apelido NAFTA 2.0. Quer dizer, existem algumas mudanças na configuração original do NAFTA e essas mudanças propõem, então, um novo bloco econômico, inclusive com essa nova nomenclatura. Na foto que você vê aqui do lado, nós temos os 3 líderes políticos no momento da assinatura desse acordo. O Enrique Peña Nieto, presidente do México, que deixou o cargo no final do ano de 2018, depois da assinatura desse novo acordo. O atual presidente ainda dos Estados Unidos, Donald Trump, que esse ano concorre à reeleição. E o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, que ainda governa esse país. Mas, Morrinho, por que houve essa reformulação no NAFTA? É muito importante a gente entender que a motivação principal partiu dos Estados Unidos, no desejo norte-americano de mexer nesse tratado de acordo com seus interesses peculiares. E isso tem muito a ver com a eleição do Trump e com a política adotada pelo Trump desde o processo de campanha eleitoral, que é a política do America First, de colocar os interesses norte-americanos em primeiro lugar, de trazer de volta o emprego que saiu dos Estados Unidos, de trazer de volta o investimento produtivo que saiu dos Estados Unidos. E que tipo de mudança vai ser proposta pelos Estados Unidos nessa reformulação do NAFTA? As 2 primeiras mudanças batem de frente com uma situação mexicana. Quais são essas mudanças? Eu não vejo a necessidade de decorar isso, tá? Eu vejo a necessidade de vocês compreenderem bem essas situações. A primeira mudança diz respeito à maneira como a produção automobilística acontecia dentro do bloco. Era muito comum automóveis serem apenas montados em território mexicano para serem vendidos em território norte-americano e canadense. Esses tipos de empresa montadoras, que também chamamos de maquiladoras, não agem somente no setor automobilístico, mas no setor de eletrônicos, no setor de eletrodomésticos também atua. E qual era a vantagem para essas maquiladoras se instalarem no norte do México? A proximidade com o mercado americano e as leis trabalhistas bem mais frágeis do México em torno de proteção ao trabalhador, onde o trabalhador mexicano, que já é um trabalhador mais barato, tem uma proteção social menor, portanto, encargos trabalhistas muito menores. Esse produto que saía do México e ia para os Estados Unidos ou para o Canadá, contava com os benefícios das reduções de tarifas alfandegárias, portanto, chegava muito mais barato a esses mercados e aí tinha uma competitividade muito maior frente às empresas norte-americanas, principalmente. E aí, qual a ideia dessa reformulação? Para que esse produto da indústria automobilística possa se beneficiar dessas políticas de redução tarifária ou isenção tarifária, pelo menos 75% do veículo precisa ser produzido dentro do bloco. Ou seja, no caso das maquiladoras, em que as peças vinham de fora e o veículo era apenas montado no bloco, esse tipo de percentual não seria alcançado. Então, é para forçar a produção a acontecer como um todo dentro do bloco, se possível, lógico, dentro dos Estados Unidos, se a gente pensar no interesse do Trump. Segunda questão da mão de obra, do preço da mão de obra. 40 a 45% das peças dos bens industrializados, e aí pensa de novo nas maquiladoras, devem ser produzidas por trabalhadores que ganhem pelo menos $16 a hora trabalhada, o que é um valor maior do que o piso salarial mexicano. Ou seja, para que esse produto possa usufruir desses benefícios tarifários que o NAFTA 2.0 propõe, a mão de obra ela tem que ser melhor remunerada. E aí, quando eu olho para o México, eu tenho uma mão de obra mal remunerada. Eu teria que aumentar a remuneração dessa mão de obra mexicana. Aí, se eu for pagar mais cara a mão de obra mexicana e ter que pagar a mesma coisa pela mão de obra americana, que é onde eu vou destinar o meu produto, talvez compense agora começar a empregar a mão de obra norte-americana. Então, é no sentido de desmontar ou de prejudicar as maquiladoras mexicanas que essas 2 primeiras mudanças são propostas. E aí bate um espanto, né? Você fala assim, mas Morrinho, como é que o presidente do México vai aceitar uma condição como essa? Há uma relação enorme de dependência do México em relação aos Estados Unidos. Boa parte das exportações mexicanas tem como destino os Estados Unidos e as importações mexicanas têm como origem os Estados Unidos.
O grau de investimento norte-americano na economia mexicana também é muito forte. Então, romper com esse acordo não é nada benéfico. E digo mais, o mesmo se aplica ao Canadá. Tanto que a terceira mudança tem tudo a ver com o Canadá. O Canadá tinha um mercado de laticínios muito protegido por medidas protecionistas. Ou seja, havia uma política de tarifação de produtos norte-americanos ao entrar no Canadá no setor de laticínios que dificultava muito a venda desses produtos americanos no Canadá. Mas com o NAFTA 2.0, qual é a exigência dos Estados Unidos? Quebrar essas barreiras protecionistas, quebrar essas barreiras alfandegárias e permitir que os produtos da indústria de laticínios norte-americana entrem com mais facilidade no mercado canadense. Aí você fala, pô, mas o Justin Trudeau vai concordar? De novo, é aquela relação de dependência. É melhor eu abrir mão de parte da minha remuneração, de parte do meu protecionismo e manter outros acordos comerciais vigentes, manter uma relação comercial intensa ainda, do que simplesmente negar esse acordo e deturpar as minhas relações comerciais. Então, 3 novidades importantes, não acredito aí que os vestibulares sejam tão específicos em relação às mesmas. Uma quarta novidade, essa eu acho bem interessante. O NAFTA, quando ele foi assinado em 94, ele era um acordo que não visava revisões, não tinha prazo final. O NAFTA 2.0, ele permite revisões desse acordo e estabelece um prazo final. O acordo é de 2018, com validade de 16 anos. A cada 6 anos, esse acordo ele é revisto pelas autoridades dos 3 países. Por quê? Porque aí você percebe como que o jogo comercial ele vem se encaminhando e quais são as mudanças necessárias para atender da melhor forma os interesses desses países. Claro, existe uma nação muito mais poderosa que são os Estados Unidos. Essa revisão tende a atender muito mais às necessidades norte-americanas do que às necessidades canadenses ou mexicanas. Beleza? Em suma, o que a gente pode pensar é que o NAFTA, bem como o NAFTA 2.0, promoveu uma grande integração entre esses 3 países do ponto de vista comercial. Joia? Uma observação que eu acho pertinente. Se o NAFTA passou por uma reformulação em função dessa política mais nacionalista, mais protecionista do Trump, um outro bloco econômico não teve a mesma sorte. O bloco em questão é a Parceria Transpacífico, pensado para ser um grande bloco econômico entre os países banhados pelo Oceano Pacífico. Japão, Austrália, Nova Zelândia, alguns dos tigres asiáticos, Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Chile, fariam uma enorme zona de livre comércio na região do Pacífico, onde a presença norte-americana originalmente foi pensada como um contraponto à influência chinesa nessa região e que tendia a ser um bloco econômico com bastante importância em escala global. Desde o processo de campanha eleitoral, no entanto, o Trump já dizia que, se eleito, tiraria os Estados Unidos do TPP. E ele foi eleito, e ele retirou, assim que eleito, os Estados Unidos do TPP. Qual era a alegação? Fuga de investimentos norte-americanos em direção ao continente asiático, em função da mão de obra mais barata, em função dos incentivos fiscais, dos benefícios governamentais oferecidos por aqueles países daquela região. Quando ele tira os Estados Unidos do TPP, qual é a mensagem? Quero esses investimentos dentro dos Estados Unidos, quero a geração de emprego dentro dos Estados Unidos. Se essa política mais voltada a uma desglobalização vai dar certo ou não, talvez o cenário eleitoral desse ano nos traga alguma resposta. Beleza? O segundo bloco para a gente estudar com mais atenção, com mais carinho, é o Mercosul, que a gente acompanha no próximo slide. O Mercosul, enquanto bloco econômico, é um bloco que surgiu anteriormente ao NAFTA. O NAFTA data do ano de 1994, enquanto que o Mercosul foi criado no ano de 1991 pelo Tratado de Assunção. Outra coisa que é interessante a gente pensar logo de cara no Mercosul é a sua nomenclatura. Mercosul é uma sigla que significa Mercado Comum do Sul, e que muitas vezes leva os estudantes ao engano, pois eles associam esse bloco a um mercado comum, coisa que na realidade o Mercosul não representa. A primeira característica que eu trago para vocês do Mercosul é justamente a respeito disso. O Mercosul, enquanto bloco econômico, ele não é um mercado comum, mas sim uma união aduaneira ou alfandegária, ou seja, um estágio abaixo do que seria o mercado comum, porém um estágio acima
daquilo que seria uma zona de livre comércio, como é o caso do NAFTA. O que a gente vai ter de semelhança do Mercosul em relação ao NAFTA? Essa política de redução de tarifas alfandegárias entre seus países membros. Mas o que a gente vai ter de além do NAFTA, né, daquela zona de livre comércio, dentro do Mercosul, para ele ser considerado uma união aduaneira? A TEC, que é a tarifa externa comum para países não membros, para produtos de países não membros do bloco. Ou seja, um produto que vier de um não membro do bloco para o Mercosul, ele vai encontrar a mesma tarifação alfandegária em todos os países do Mercosul. Por isso o nome, União Alfandegária ou União Aduaneira. Mas quais são esses países? Aí a gente tem que ficar de olho no mapa. Eu olho para esse mapa da América do Sul e vejo países pintados em cores distintas. E por que eu faço isso? Porque eu sei que os membros do Mercosul podem ser categorizados em dois tipos distintos. Um primeiro tipo, nós chamamos de membros plenos ou membros efetivos. Todo membro pleno ou efetivo faz parte da União Aduaneira como um todo, ou seja, adota a tarifa externa comum e reduz essas tarifas de importação entre os membros do bloco. Bom, quais são esses países membros plenos ou efetivos? Os 4 que assinaram o Tratado de Assunção lá no ano de 1991, na ordem alfabética: a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Bom, até o ano de 2012, turma, esses foram os 4 únicos países membros efetivos ou plenos dentro do Mercosul. Por que eu digo até 2012? Porque em 2012 a Venezuela adentrou o bloco como país membro pleno ou efetivo. Esse processo, para acontecer, ele contou com a anuência de todos os países membros do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Porém, no momento da adesão da Venezuela, quem se encontrava suspenso do bloco era o Paraguai. E a razão da suspensão paraguaia do bloco é a razão pela qual a Venezuela se encontra atualmente suspensa do bloco: violar o protocolo de Ushuaia. O que é o protocolo Ushuaia ou de Ushuaia? O protocolo de Ushuaia é um documento dentro do Mercosul que garante aos países do Mercosul, ou que exige, perdão, dos países do Mercosul, o pleno estabelecimento das instituições democráticas. Em 2012 até 2013, o Paraguai viveu uma tensão política em que a democracia não foi respeitada e por isso ficou suspensa do bloco. Nesse mesmo intervalo, os governos do Brasil, da Argentina e do Uruguai autorizaram em todas as suas instâncias, Câmara dos Deputados, Senado e Presidência, a adesão da Venezuela ao bloco. Venezuela, uma vez que faça parte do bloco, 2012, precisa respeitar o protocolo de Ushuaia. Porém, no ano de 2017, este senhor que todos vocês já ouviram falar dele, o Nicolás Maduro, leva a Venezuela a ser suspensa do bloco. E ela se encontra suspensa até hoje. Qual foi o episódio que levou essa suspensão a acontecer? No ano de 2017. Eleição para a Assembleia Constituinte dentro da Venezuela, considerada fraudulenta pela comunidade internacional. Ao mesmo tempo, prisões arbitrárias de opositores do governo venezuelano que concorriam nessa Assembleia Constituinte. Por violar princípios democráticos, portanto, a Venezuela se encontra até hoje suspensa do bloco. Beleza? Um último país que eu quero destacar enquanto membro pleno ou efetivo é a Bolívia. Bolívia, que passou esse ano por um processo eleitoral, ainda se espera, né, no atual contexto que a gente tem essa aula sendo gravada, que a gente vai trabalhar com esse conteúdo, os resultados oficiais do pleito eleitoral boliviano. A Bolívia está em processo de adesão. O que depende, turma, a Bolívia para fazer parte do Mercosul enquanto membro efetivo? Depende da anuência das instâncias da Câmara dos Deputados, do Senado e da presidência de todos os membros do bloco. No caso hoje, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Cada vez mais próximo isso está de se concretizar. E uma vez dentro do bloco, a Bolívia contribui, então, para um crescimento econômico mais significativo do bloco, uma relação comercial mais significativa do bloco. Ô Morrinho, mas
Esses países são membros plenos ou efetivos. E qual é o outro tipo de membro dentro do Mercosul? O outro tipo de membro do Mercosul é o que nós chamamos de membros associados. E aí os demais países da América do Sul acabam sendo membros associados. É o que acontece com a Colômbia, com o Equador, com o Peru e com o Chile, assim como a Guiana e o Suriname. Por que que eles são diferentes dos membros plenos? Porque eles não adotam essa tarifa externa comum. E se eles não adotam essa tarifa externa comum, pessoal, o que que é o Mercosul para eles? Um bloco de redução de tarifas alfandegárias entre seus membros. Então, para esses associados, eu posso dizer que o Mercosul ele se caracteriza como uma zona de livre comércio. Ô Morrinho, eu estou vendo aí no mapa, estou vendo também no seu slide, que a Guiana Francesa não é membro do Mercosul. Não é mesmo, porque a Guiana Francesa nem mesmo uma nação independente ela é. Ela é um departamento ultramarino que pertence à França. É como, turma, se o Brasil ao norte, aqui no estado do Amapá, do Amazonas, do Pará, fizesse fronteira com a França. É uma região onde o euro é a moeda oficial. Estranho, né? Como se a gente fizesse fronteira com a União Europeia. Mas é o que de fato acontece. Então, é como se fosse um estado francês longe do território francês no continente europeu. Beleza? Então, nós temos essa composição política dentro do Mercosul. Mas é só isso que a gente tem que saber? Não, a gente tem que saber alguns detalhezinhos, né? Será que o Mercosul é um bloco que se destaca globalmente? Será que os países têm uma boa relação comercial entre si? Será que existem outras propostas de integração? É o que a gente vai ver no próximo slide para a gente fechar o nosso conteúdo. Pensando então no aprofundamento dessa discussão a respeito do Mercosul, trago para vocês a composição dos países membros plenos e associados, como a gente viu no próximo slide, e divido essa discussão mais recente em duas partes. Primeiro, analisando os principais problemas que aparecem dentro do Mercosul. Depois, conversar sobre importantes observações a serem feitas na composição do bloco e sobre o futuro desse bloco. Olhando para os problemas do bloco, o primeiro problema que eu quero caracterizar com vocês é que existe uma assimetria econômica muito forte entre os seus países membros. O que eu quero dizer com isso? Existe uma desigualdade econômica muito forte. Se eu olho para dentro do Mercosul, eu tenho duas nações que acabam se destacando em relação às demais do ponto de vista econômico: Brasil e Argentina. São as nações mais industrializadas dentro do Mercosul, com os maiores PIBs e que apresentam dentro do Mercosul também um maior intercâmbio comercial. É como se essas duas nações polarizassem o bloco, ou como se o bloco tivesse sido criado justamente para as relações comerciais entre Brasil e Argentina se tornarem de fato mais intensas. Mas por mais que isso exista, ainda há uma tensão comercial muito forte entre Brasil e Argentina, onde ambos países tentam, através de medidas protecionistas, protegerem suas economias, o que vai muito na contramão da própria ideia desse bloco econômico. Um segundo problema que eu trago para vocês é a situação de dependência, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista tecnológico, que os países do Mercosul têm em relação aos países centrais. Quando a gente faz uma análise da divisão internacional do trabalho, e a gente vai fazer isso na aula 40 da apostila, a gente percebe que os países do Mercosul são países que estão na semiperiferia da economia mundial. São países emergentes, alguns deles até países periféricos na economia mundial, se a gente pensar, por exemplo, na Bolívia, no Equador ou no Peru. Paraguai também pode ser considerado um país periférico. São países, turma, que ao longo de suas histórias se especializaram na exportação de matérias-primas agrícolas, minerais, da pecuária, ou se especializaram na importação de produtos industrializados de tecnologia. Portanto, não conseguiram desenvolver bem seus parques industriais, seus parques tecnológicos. E essa relação de dependência faz com que haja uma dependência muito forte de investimentos estrangeiros para tornar esses países mais fortes economicamente. Então, é uma situação bastante complicada para lidar. Por fim, coloco a questão da instabilidade, tanto política quanto econômica da região. Se a gente fizer o recorte do Brasil, acho que isso fica bastante evidente. Passamos por uma forte instabilidade econômica nos últimos anos.
E essa instabilidade econômica vem sendo passada também junto a uma instabilidade política. Passamos pela transição governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, num momento de instabilidade política, de polarização política muito forte no nosso país, em que muita dessa polarização veio de um cenário econômico em que a economia, que vinha crescendo num processo bem interessante, deixou de crescer. E se eu olho para os grandes países do Mercosul, a Argentina, o Chile, o Uruguai, esse mesmo cenário se repete. Talvez a maior evidência da instabilidade política seja a situação venezuelana. Talvez, dependendo como for o andar da carruagem, a situação boliviana desse ano. A gente tem que esperar as coisas se concretizarem naquele país. Mas é sempre uma marca, infelizmente, do Mercosul, essa instabilidade política e econômica. Em suma, o que esses problemas trazem para o bloco? Trazem para o bloco uma menor representatividade internacional. Então é importante que você tenha qual noção? O Mercosul ele é muito importante no cenário de Brasil e América do Sul, mas no cenário global ele não é um bloco de grande relevância. Joia? Duas observações importantes que eu quero trazer para vocês antes da gente fechar a nossa aula. Primeiro, ano de 2008, cogitou-se substituir o Mercosul por um outro modelo de bloco econômico. Esse bloco seria o UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas. A ideia da UNASUL era ser um bloco bem ambicioso, um bloco nos mesmos moldes da União Europeia, portanto, uma união econômica e monetária, em que teríamos dentro desse bloco a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais, além da criação de uma moeda única para esse UNASUL, que seria o Bolívar, em homenagem ao Simão Bolívar, um dos libertadores da América. O contexto histórico era outro, era um contexto de forte crescimento da economia brasileira, de forte crescimento da economia argentina. A Venezuela estava muito bem economicamente por conta do preço do petróleo muito elevado. E isso dava uma animosidade muito grande para a criação desse bloco. Hoje, nem se fala em UNASUL. O UNASUL ficou para o passado. O UNASUL hoje é só um projeto fracassado de bloco econômico que dificilmente vai ser levantado pelos principais vestibulares. Beleza? O que eu acho muito importante? Essa observação que eu deixei para o final. Essa observação tende a aparecer nos vestibulares desse ano. Por quê? Porque no finalzinho do ano passado, nas vésperas dos vestibulares começarem, surgiu esse tratado comercial entre Mercosul e União Europeia. E qual é a ideia desse tratado comercial? Permitir a liberdade total de circulação de pessoas, mercadorias e capitais do Mercosul na União Europeia e vice-versa? Não. É um tratado comercial apenas, de fazer com que os produtos feitos nos países do Mercosul entrem com mais facilidade dentro da União Europeia. E o contrário também vale. Com esse tipo de configuração, o salto comercial que os países do Mercosul poderiam ter seria muito significativo. A recepção de investimentos seria muito significativa. Só que há um problema. A União Europeia coloca como condicionante para que esse acordo vigore que os países todos, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, cumpram com o estabelecido no Tratado do Clima, no Acordo do Clima de Paris. E o cenário atual brasileiro faz com que esse tratado não esteja sendo cumprido. Há uma pressão enorme da sociedade europeia para que haja esse cumprimento do Acordo do Clima, para que esse acordo comercial possa ser vinculado. Beleza? Continue estudando, tirando suas dúvidas e continue se cuidando. Um grande abraço, até um próximo encontro. Tchau, tchau.